Olá pessoas, meu nome é Bruno e seja bem-vindo ao canal Ser Melhor que Ontem. Dando continuidade à série de estudos, estamos aqui com o estudo 14 que fala sobre as leis na Bíblia. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação especial aqui da Fátima. Ela vai dar aquele apoio, aquele suporte para que a gente venha entender melhor esse conteúdo. E caso você tenha alguma dúvida durante esse estudo todo, deixe os comentários que a gente vai responder. Boa tarde, gente. Boa noite, dependendo da hora que você parou para assistir esse vídeo, ou bom dia. Tudo vai dar no mesmo, né? Dependendo da sua disponibilidade. E como disse o Bruno, o nosso estudo desta tarde, ele se baseia na pesquisa sobre as leis na Bíblia. Quem fez essas leis, se elas estão na Bíblia, não é? Quem instituiu e para que elas servem. Então, segundo o nosso estudo, Bruno, aqui dessa tarde, nós podemos entender, e isso fica bem claro, que amoroso e fiel como é Deus, Ele instituiu leis, porque sabia que nós, seres humanos, iríamos precisar de regras pré-estabelecidas para servirem de bênçãos para a nossa vida. Ele jamais teve a intenção, e não foi a intenção de Deus, criar leis para tolher a liberdade do ser humano, que ele criou com tanto amor. Mas ele fez essas leis para que desse mais segurança, para que a gente pudesse ter uma visão daquilo que iria nos fazer bem, a nossa vida. Amém. E para também a gente saber os nossos limites, aonde chegam os nossos limites e aonde chega a vontade de Deus ao nosso encontro. Justamente. E para dar início a esse estudo, eu farei uma oração. Só peço a você que feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, a oportunidade foi dada, Senhor, de poder compartilhar a Tua Palavra. Abençoe nesse estudo que fala sobre as Tuas leis, Pai, na Bíblia. Que o Senhor possa nos dar aquele suporte, que o Senhor possa sempre estar conosco, Pai. Que venha nos usar para falar, esperando por Ti, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para dar verdadeiramente ênfase ao estudo, vamos para a primeira pergunta, que a pergunta é o seguinte: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Vamos saber quais são essas leis. E a gente, porque essas leis têm muitos textos, mas a gente pode ver que tem, primeira lei, o quê? Civil, né? Civis, as leis de saúde, cerimoniais e as leis cerimoniais. E a principal, que é a lei moral. Você pode ver aqui, nessa ilustração, que tem as leis aí, tá aqui os textos. As leis civis está lá em Êxodo 21, 22. A cerimonial, Levítico do 1, vê se é capítulo 1 até o 4. A lei de saúde está lá no Levítico 11. E a lei moral, Êxodo 20, do 3 ao 17. Beleza? A gente não vai ler porque vai ser muito texto que a gente vai passar a ordem aqui só lendo o texto. Exatamente. Então, as 4 leis são essas. Beleza? Partindo para a segunda pergunta, diz o seguinte: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Se você viu o estudo 12, o santuário de Deus, você vai ter uma base de como era o santuário. Lá o Billy Marks deu aquela enxugada bastante no assunto. Beleza? Mas vamos abrir lá em Hebreus 9. Vou abrir aqui em Hebreus 9, do 1 ao 5, para a gente ter uma base de como era o santuário. Tem um resumo dele. Diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeleiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava
urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre elas os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Nessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Palavra difícil de entender. A gente pode ver, onde é que ele resumiu o santuário como era? Fátima? O santuário ele era dividido em partes. Tem 3 partes, né? 3 partes. Mas o principal era 2, né? Que é o Santo e o Santíssimo. Exato. O Santíssimo só entrava o sacerdote. E o lugar santo, onde era exposta. Tinha mesa, né? Umas coisinhas, né? Que a pessoa ficava lá para ver. E tinha o pátio. Né? O pessoal ficava no pátio. O pátio era a parte onde o pessoal assistia. Mas o lugar santo e o lugar santíssimo apenas pertencia ao serviço dos sacerdotes. Tô entendendo. Aí tinha os aparelhos lá, tinha as mesas, né? Lá tinha, lá no santuário tinha tudo. Tinha a pia para fazer a expiação, para fazer a limpeza do sacrifício, porque você sabe que no santuário estava sendo aplicada as leis de cerimônia, né? Que antes de Cristo morrer, via neste mundo para morrer como o sacrifício eterno por nós, até a sua última volta que nós estamos aguardando. Era assim. Os pecados, por determinação de Deus, a Moisés foi dada essas leis, de que os pecados seriam perdoados através de sacrifícios de animais, do derramamento de sangue. E animais puros, né? E os animais que Deus mandou escolher para trazer para o sacrifício não podiam ser animais aleijados, nem animais manchados, nem animal com nenhum defeito, mas tinha que ser um cordeiro perfeito, puro, ou se fosse um boi, uma coisa que também teria que ser totalmente perfeito, porque representava ali a perfeição divina. Perfeição divina, e ele não aceitava nada com defeito. Deus é perfeito, como é que vai ter algo perfeito, né? Exatamente. Bom, você pode comprovar lá em Hebreus 9, do 1 ao 5, beleza? E a terceira pergunta é o seguinte: com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? O que a gente acabou de dizer aqui, não é? Exatamente. Quando Cristo morreu, acabou-se as leis cerimoniais, porque existem, vamos deixar bem claro aqui, existem 2 tipos de leis, ou existiam como valor, porque hoje uma já foi terminada com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo eterno, que o Cordeiro Vicário de Deus, né, Jesus Cristo. Então, quando Cristo morreu, as leis cerimoniais, elas acabaram. As cerimônias. Não precisava mais. Do sacrifício. Porque quem foi o nosso sacrifício? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo morreu, então as leis cerimoniais, as leis do sacrifício, de matar animais para você poder ter o seu pecado perdoado, elas cessaram com a morte de Cristo. Não precisou mais disso. No momento em que Cristo morreu, foi o que aconteceu. O véu do santuário ele rasgou-se, era lá no templo, era enorme o véu que separava o santo do santíssimo. Na hora que Cristo expirou, o véu abriu-se meio a meio, rasgou-se. Foi como uma prova de que Deus disse: basta, aqui encerra. Justamente, e para a gente comprovar esse fato, está lá em Colossenses 2,14, que diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Isso comprova o que Fátima acabou de dizer. Dando continuidade, a 4ª pergunta é o seguinte: a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Que a gente vai ler em Mateus 5,17. Mateus 5,17 diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei
os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Exato. Exatamente. Às vezes nós encontramos irmãos cristãos que querem polemizar a respeito deste assunto, de que a lei passou, Foi abolida, né? foi abolida. O próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro, gente, eu não vim para mudar a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E assim como o meu Pai me permitiu estar aqui, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, porque a lei é o próprio caráter de Deus. A lei que nós falamos no princípio, das leis cerimoniais, as leis de saúde, as leis civis. A moral, né? A moral é aquela que é estabelecida nas duas tábuas da lei, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ele não permitiu a homem nenhum fazer isso. Ele entregou a Moisés as pedras, mas já escrito pelo próprio dedo dele, para você ver a importância que ele deu à sua lei. Porque ele não confiou ao homem, vírgula, ponto, e nem a letra. Ele mesmo escreveu com o seu dedo na tábua de pedra e entregou os 10 mandamentos que representam o próprio caráter de Deus. E que seus filhos, por contrapartida, obedecem esta lei, ou pelo menos ele luta para obedecer, não para se salvar, mas porque ele é salvo em Cristo Jesus. A gente não guarda a lei para ser salvo, mas a gente é salvo e por isso guarda a lei. Entendeu? Quando eu digo assim, a gente é salvo, eu estou me referindo a mim, a você que está me ouvindo, a qualquer ser humano que aceita Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos essa lei, ela não reprime a gente não se sente reprimido porque guarda a lei, mas a gente se sente livre. E você sabe que é errado. Porque a minha consciência me ensinou através dos 10 mandamentos o que foi que Deus estabeleceu para nós. E a gente pode ver, não sei se você assistiu aquele filme Até o Último Homem. Assistiu? Assisti, lindo. Então, ali ele viu na lei de Deus que não matarás. E ele não aceitou usar arma de jeito nenhum. No começo ele foi muito perseguido, não foi? E olha que ele foi para uma guerra. Lindo filme. E ele não disse que ia para a guerra para salvar a vida, não tirar. Foi, exatamente. Seguir a lei de Deus. E depois ele foi honrado, né? No final ele foi honrado. Mas ele foi muito humilhado, muito apoiou muito, por poder sair da guarnição. Porque ele não queria transgredir a lei de Deus, nem como soldado. Ele disse, eu não vou usar arma, eu vou salvar vidas. Dando continuidade, a quinta pergunta é o seguinte: qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? A gente vai ver lá em João 5, 15 e 10, quer dizer. Diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui, né? O Pai confiou no Filho. Quando ele viu que o mundo tinha entrado em pecado e que só o Criador deste mundo poderia resolver esse problema da perdição humana, da libertação do homem dos seus pecados e do seu perseguidor, o inimigo, Satanás, então ele confiou no seu filho. O filho disse, pai, eu vou salvar o mundo. E ele aceitou que o filho viesse. E quando o filho veio, ele disse, repita o que ele disse. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, né? Então ele tinha certeza que o que ele estava fazendo aqui, ele estava em pleno acordo com a vontade do seu Pai, o nosso Deus eterno. Uma coisa interessante desse texto é que tem duas palavras legais: guardar e amor. Se você guarda, você permanece no amor de Deus, que é uma coisa maravilhosa. E aí tudo vai cooperar para o seu bem. Para que você viva uma vida perfeitamente em comunhão com Deus. Guardar e ser amado. Justamente, Vamos lá, seja perguntando o seguinte: a fé em Cristo anula nossas obrigações de seguir o 10 mandamentos? De maneira nenhuma. Está lá em Romanos 3,31, vamos confirmar. Vamos.
Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Como é que eu posso dizer que amo ao meu marido se eu sou falsa a ele? Justamente. Né? Só você dizer que ama não pode Dizer nada. de lábios é muito fácil. Tu não diz. Né? Eu te amo, meu bem, eu te amo, meu amor. E por trás fazer o que não deve fazer. Então, mas aqui eu estou dando minha testa para bater, né? Dizendo aqui que eu digo que amo e sou fiel. Então, assim a gente tem que fazer com Deus, com as nossas atitudes de cada dia, cuidando da lei moral, a lei que Deus estabeleceu, para que eu possa ser realmente uma seguidora de Deus, uma seguidora de Jesus Cristo e fazer por onde estar preparada para quando Jesus Cristo voltar, Ele me recolher como salva para a vida eterna. É interessante que muitas pessoas hoje em dia eles ficam perguntando: você tem fé em Deus? Ah, eu tenho fé em Deus, sim. Mas você trabalha no sábado? Ah, eu trabalho. Mas você tem fé em Deus e não guarda o mandamento dele? Então você não tem tanta fé em Deus. E só em ter fé em Deus não obriga, não abole você de não cumprir o que ele mandou. Exatamente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, a gente sabe, mas também não seguir a lei dele. A gente, como eu disse, a gente não guarda a lei para se salvar, mas uma coisa colabora com a outra. Justamente, Não é? Porque se eu tenho fé, eu obedeço, porque eu confio na palavra. E se eu confio, eu vou servir por amor. A gente não serve por medo, nem por constrangimento, e nem porque eu não tenho outro jeito, né? Eu tenho que fazer mesmo, se eu não fizer eu vou me perder, não é assim. Porque Deus ama aquele que o ama e que faz por prazer. Justamente. Sétima pergunta é o seguinte: o que Jesus espera dos seus seguidores? Aquele que segue a ele, seguidor de Cristo, né? Exato. Cristão. Que está lá em Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Dever de todo homem. Então o que é que Deus espera? Que se você teme a Deus, o temer não é ter medo não, viu gente? Temer é respeitar, é homenagear, amar, é respeitar realmente com amor. Então, aquele que teme a Deus guarda os seus mandamentos. É isso que Ele espera da gente. E muitas vezes a gente decepciona Deus, porque não é fácil para nós pecadores, feitos no pecado, com muitos 1000 anos de degradação da raça humana desde o seu princípio, ter desejo de fazer o que é bom. Não se desespere, não se desanime, porque o ser humano, ele tem a tendência para gostar do que é errado. Mas a gente descobriu através da lei da liberdade, que é a lei de Deus, que a gente tem um Deus a quem a gente pode se socorrer, correr atrás dele e pedir socorro e dizer: Senhor, olha, eu sei que é errado eu fazer tal coisa, mas Senhor, eu gosto disso. A gente tem que ser honesto. E aí ele diz: mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Então a gente não precisa desanimar. Basta a gente crer, acreditar na veracidade do amor de Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, no seu amor, porque Ele vê aquele coração que deseja ser libertado do mal. E a gente pode ver nesse texto que diz assim: a suma quer dizer, é apenas isso, né? O resumo de tudo isso é apenas temer a Deus e guardar seus mandamentos. Exatamente. A gente vê assim, é simples, né? Simples, né? Para falar é fácil. Agora para cumprir é outro processo. E para a última pergunta, diz o seguinte: quais são os benefícios da obediência ao mandamento de Deus? A melhor pergunta até agora. O benefício que a gente tem em cumprir a sua lei. Que a gente pode ver lá em Salmos 19, do 7 ao 11, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. A gente pode ver aqui que é mais valioso que o ouro. Repita a pergunta. A pergunta diz assim: quais são os benefícios da obediência ao mandamento de Deus? Quanta coisa boa. Restaura a alma, né? Faz tudo de bom por nós. E no final tem lá a recompensa. A recompensa é você feliz, você se tinha alguma coisa torta na sua vida, não tem mais. Se tinha alguma coisa amarga, deixa de existir, o amargor. Agora é doçura, a doçura do destilar dos favos de mel. É mais precioso do que o ouro. O homem corre atrás do ouro e é tanta guerra e tanta morte por causa de ouro, não é? E a lei do Senhor é perfeita. A Bíblia acabou de ler na Bíblia. E restaura a alma. Então essa alma troncha, torta, desejosa de fazer o que é errado, mas que tem vontade de se salvar, é restaurada por esta lei da liberdade. Quando você decide amar e servir ao seu Salvador, ao seu Senhor, você é restaurado. E só recebe coisa boa em troca. Justamente. E aqui diz o seguinte: a obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Exatamente. Não quer dizer que ela vai te salvar, mas é um lugar, é um caminho. Também, se não guardar, também não é salvo. Justamente. Porque você obedece porque amou o seu Senhor, amou o seu Salvador. E quem não ama a Deus não pode chegar lá. Mas o estudo terminamos. Estudo bem dinâmico, bem legal de entender ali na Bíblia. Um estudo bem interessante. Se você teve alguma dúvida nesse estudo todo, seus comentários que a gente vai responder, beleza? E para terminar, vou até fazer uma breve oração para nos despedirmos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom estar com você, Bruno. Passando a palavra de Deus, né? É maravilhosa a palavra de Deus. Ela é gostosa de estudar, gostosa de revisar. E eu quero desejar a você, querido ouvinte, que está acompanhando esses vídeos do Bruno, para tirar todo o proveito possível. E vamos pedir ao nosso Deus força e capacidade e desejo para servi-lo. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, teu Filho bendito, que veio morrer aqui nesta terra para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para entendermos a tua palavra, para sermos libertados do mal e para termos a certeza, não apenas a esperança, mas a certeza de que um dia estaremos face a face com o nosso Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo, na presença dos divinos anjos, para viver contigo eternamente. Abençoa, Senhor, a todos os teus ouvintes desta palavra bendita, para que eles possam entendê-la e pô-la em prática em suas vidas, e que todos nós possamos ser juntamente abençoados com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.